Ok, estamos aqui então nas pastas do bloco financeiro, né? Eu tenho aqui caixa e bancos, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e tesouraria. Dentro do contas a receber, eu tenho a opção do EDI bancário, tá? Se eu vier aqui no Visual Studio, você vai ver que eu consigo abrir cada um dos servidores. Aqui em retaguarda, financeiro, ó, caixa e bancos tem o seu próprio servidor. O conciliação bancária também tem o seu próprio servidor. Contas a pagar também tem o seu. Contas a receber tem o seu. Fluxo de caixa tem o seu servidor. E tesouraria também tem o seu servidor, tá? Cada um desses servidores implementa os requisitos que estão lá no Product Backlog, no Sprint Backlog, requisitos do bloco financeiro, tá certo? Você deve, né? Você vai ver aqui nos testes que nós vamos fazer, num deles, tá? Nos testes de validação, acredito que vai ficar no próximo módulo, tá? Levantar os requisitos que estão na documentação, mas não estão implementados. Isso acontece, tá? Você deve falar sobre isso lá no ambiente de suporte ao módulo, tá? Olha, esse requisito estava na documentação, mas não foi implementado. Isso às vezes acontece, né? Para que fique um exercício para você resolver de um requisito não implementado, tá? Mas em relação ao teste, nós vamos falar especificamente sobre isso. Acredito que seja no próximo módulo, tá bom? Muito bem. Em relação ao servidor, eu vou falar do exercício dele aqui. Você vai tirar o NHibernate e colocar o Entity Framework em cada um desses servidores. Você também pode converter todos esses servidores num servidor só, parecido com o servidor de cadastro. É possível também, tá bom? Se você fizer assim, não tem nenhum problema. Você fica só com um servidor, servindo os métodos para todas essas aplicações cliente que aí estão, tá? Eu vou abrir uma delas. Vou abrir, por exemplo, aqui o contas a receber, servidor, está aqui ele. Vou executar e vou abrir o cliente do contas a receber e vou apresentá-lo para você. Daí eu vou passar um exercício um pouquinho diferente e gostaria que você se esforçasse para realizar esse exercício, tá? Deixa eu executar aqui esse servidor. E logo depois eu vou vir aqui no contas a receber e vou executar a aplicação cliente. Que está aqui, ó. Tá? E ao apresentar essa aplicação, né, você vai ver que eu vou passar pelos os requisitos da aplicação, as opções que existem na aplicação, tá? E vou apresentar a tela para você. O exercício que eu vou deixar para você é o seguinte: você vai gravar uma videoaula, tá? Apresentando os demais módulos do financeiro. Então eu vou apresentar para você o contas a receber e você vai apresentar para mim, não é para os demais colegas lá não, você vai mandar essa videoaula só para mim, tá? Você vai subir lá no Mega, por exemplo, ou no SendSpace, eu vou baixar e vou assistir e vou dar o meu feedback para você, tá bom? Então você vai apresentar para mim o Caixa e Bancos, vai apresentar para mim o Conciliação Bancária, vai apresentar o Contas a Pagar, o Fluxo de Caixa e a Tesouraria, tá? Esse é o exercício que fica então para esse módulo financeiro, esse bloco financeiro, tá? O que é que eu quero com isso? Eu quero que você me diga o que você acha que tem na aplicação, tá? Eu quero que você me apresente como se você fosse me vender essa aplicação. Legal? Então isso vai servir, né, para você. Primeiro, se você não sabe ainda gravar videoaula, você vai aprender, tá? E é uma forma excelente de você fazer treinamentos para os seus usuários através de videoaulas, tá? E você vai treinar essa questão do merchandising, tá? Você vai vender para mim essa aplicação, esse bloco financeiro. Não precisa falar do contas a receber, basta falar dos demais módulos, né? E eu vou ver, tá? Eu também vou avaliar se você está tendo conhecimento desse bloco financeiro, dessa parte do ERP, que é uma das partes mais importantes do ERP, é a parte do bloco financeiro. Todas as empresas podem até não usar o sistema de compras, pode até deixar para lá o controle de estoque, mas o financeiro, né, o cara quer saber. Essa parte do financeiro ele quer utilizar, ele quer controlar numa planilha. Se ele tiver um sistema que controla isso bem, ele vai querer esse sistema, tá bom? Então eu quero que você grave essas videoaulas ou essa videoaula
apresentando para mim esse módulo, esse bloco financeiro, tá? Eu gostaria que você apresentasse para mim esse bloco financeiro em, no máximo, 20 minutos, tá? É uma videoaula que não pode passar desse tempo. Então, planeje essa videoaula, estude os módulos e apresente para mim esse bloco financeiro, tá bom? Bom, o servidor já foi executado. Eu vou abrir o contas a receber. Aqui eu estou realizando o login. Veja que eu estou apresentando para você como de tutor para aluno, né, para participante, tá? Mas você vai apresentar para mim de fornecedor para cliente. É como se você quisesse me vender a aplicação, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho o cadastro do plano da natureza financeira, né? Esse cadastro aqui, ele vai servir para nós cadastrarmos o plano de contas de natureza financeira, que são aquelas naturezas, são aquelas contas mais com a linguagem mais voltada para o usuário, né? Ela tem uma vinculação com o plano de contas contábil, mas a linguagem dela é mais voltada para aquele usuário final, tá? Não tem uma linguagem de contador, tá? Aí eu tenho a natureza financeira em si. Aqui eu tenho o status da parcela, o tipo do recebimento. Aqui eu vou ter a configuração dos boletos bancários. Aqui eu realizo os meus lançamentos a receber. Vou selecionar o cliente, o documento de origem, o número do documento, a data do lançamento, os dados aqui de valores. Aqui eu incluo as parcelas. E aqui eu incluo as naturezas vinculadas a esse lançamento a receber, tá? Depois disso, de acordo com o número de parcelas que eu tenho aqui, elas vão aparecer aqui no meu recebimento. Legal? Nós podemos ver isso, eu já tenho dados aqui no contas a pagar. Deixa eu fechar esse contas a receber aqui. Só para mostrar para você rapidamente. Financeiro, contas a pagar, servidor. Deixa eu abrir aqui o servidor de contas a pagar, porque lá eu já tenho dados, tá? E aí eu vou mostrar para você que quando a gente insere um lançamento a pagar, as parcelas desse lançamento a pagar já aparecem lá para a gente receber, tá? E essas parcelas, né? A baixa dessas parcelas pode ser parcial, tá? Então vamos dizer que você tem um lançamento a pagar. Esse lançamento a pagar tem 3 parcelas. Foi um lançamento de R$ 300, tá? Cada parcela custou R$ 100. Daí o cliente ele decide pagar R$ 50 antecipado. Então você pode baixar essa parcela antecipadamente, recebendo esses R$ 50 do cliente. Isso acontece tanto no contas a pagar como no contas a receber, essa baixa parcial de parcelas aí, tá? Veja que isso aí se encontra nos nossos requisitos. Será que está funcionando na aplicação? Aí você tem que ver. Quando você for apresentar a aplicação para mim, no caso, né, você tem que ver os requisitos, tem que ver se a aplicação está funcionando, né? E tem que observar se isso está implementado ou não, tá bom? Vamos abrir então aqui o contas a pagar, só para a gente ver essa questão do lançamento. Aqui está. Confirmei, vamos aguardar um pouquinho para ele abrir. Pronto, está aqui o lançamento a pagar. Veja que eu tenho um lançamento. Esse lançamento aqui, ele tem uma parcela, tá? Essa parcela é que aparece aqui no meu pagamento. Tá aqui ela, tá? E essa parcela eu posso realizar a baixa dessa parcela ou total ou de forma parcial. Legal? Tá aqui a situação da parcela, ainda está aberta, ó. Ela pode ficar quitada parcial ou de repente pode ficar até vencida, né? E isso aí já vai influenciar lá no fluxo de caixa, tá? Já vai influenciar na parte de cobrança, se houver a parte de cobrança, ok? É isso então. Então fica aqui o sistema financeiro, eu apresentei parte dele, né? Agora você vai analisar os requisitos, vai executar todos os outros servidores e todos os outros clientes, vai aprender o que é o sistema financeiro executando a aplicação como um usuário. Depois, como analista, você vai ver se os requisitos estão implementados, tá? Depois você vai gravar essa videoaula apresentando o sistema para mim, tá? Sobe essa videoaula no SendSpace ou no Mega, tem que ser no máximo 20 minutos, tá bom?
e aí eu vou te dar o feedback. O feedback é pessoal, tá? Eu não vou fornecer feedback lá no EAD, você nem deve postar isso lá no EAD também não, tá certo? É algo pessoal, é algo entre tutor e participante, tá bom? Não deixe de realizar esse exercício que ele vai ser muito importante para o seu desenvolvimento profissional.